Redes para iniciantes VPN. Então, vamos ver alguns conceitos relacionados a VPN. Nível de iniciante, né? Essa é a ideia. Então, VPN vem a ser Virtual Private Network. É um serviço que utiliza diferentes protocolos para promover tunelamento. O que é isso aqui? E criptografia. Ou seja, em vez de eu me comunicar diretamente com um dispositivo qualquer, eu vou criar uma camada de criptografia e vou pegar os meus dados e vou inserir dentro dessa camada. Isso tem a ver com tunelamento. Essa é a ideia. Então, o objetivo qual é? Facilitar e tornar segura a comunicação entre redes e hosts remotos. Então, esse tunelamento torna possível que as redes internas se comuniquem pela internet pública e com segurança. Então, protocolo de soluções comuns de VPN. Protocolo IPsec, protocolo PPTP, o OpenVPN, que é um protocolo e uma solução cliente-servidor. Tem dezenas de outras soluções baseadas em nuvem de VPN, muito comum hoje usado em celulares, né, para acessar serviços, tal como se estivesse em outro país e coisa do tipo assim. Só tem um detalhe aqui, importante, ó. Usar criptografia nos dados antes de entrar nessas VPNs de terceiros. Por quê? Porque na medida que teus dados entram em aberto, no interior, vamos pensar assim, da VPN, é possível ler esses dados. Então, se vocês estão usando sistemas de terceiros não confiáveis, então usem, por exemplo, HTTPS, usem SSL nas conexões de banco de dados e por aí vai. Bom, da onde surgiu a VPN? Legal. Mas o que acontecia antes? Antes o acesso se dava por linha de escada, lá nos primórdios da internet. Então, o que acontecia? Entre matriz e filiais, eram usadas linhas dedicadas. Eram linhas telefônicas, contratadas junto a empresas de telefonia na época, para trafegar dados entre matriz e filiais. Os funcionários acessavam os dispositivos da empresa por linha de escada, usando modems, né? Mas com acesso à banda larga, o que possibilitou? Isso aqui era caro, certo? Tinha um custo elevado. Além de um desempenho baixo, né? Com o cenário de banda larga, é possível que os usuários remotos acessassem as redes internas das empresas com um desempenho maior, né, com velocidades maiores. Isso aí começou então a surgir a questão de como fazer isso com segurança. Então, por exemplo, compartilhamentos, banco de dados, aplicações. Reduzir o custo, né, dessas linhas dedicadas, do custo de telefonia para fazer essas ligações, mas precisa de segurança. E aí entra a questão da VPN. Então a VPN usa a infraestrutura de rede pública na internet e tu consegues acessar de forma segura os recursos da rede interna. Essa é a base, né, do que é uma VPN. Então o cenário antes do uso de VPNs, qual era? Era mais ou menos isso. As pessoas em casa, com acesso remoto à rede pública de telefonia, usando modems. Esses modems eram ligados a roteadores. Existia um conjunto de modems para atender cada uma dessas ligações aqui. Ligações aqui a 48 kbps por segundo, quando dava certo. Entre as empresas se usava linha dedicada com frame relay e SDN, então se contratava uma linha dedicada aqui para ligar a empresa B com a empresa A. Essa era a situação nessa época, que tinham limitações tecnológicas, obviamente, né? Então tinha um alto custo de linhas dedicadas de comunicação, mas tinham garantias de qualidade.
Por quê? Porque era uma linha dedicada, né? Não tinha ninguém compartilhando isso. O que veio depois, então? Com os VPNs. A ideia é usar a internet, os usuários remotos com banda larga em casa, com soluções de VPN. Então tu começa a ter um servidor de VPN dentro das empresas, que possibilita tu fazer essas VPNs aqui fixas, e essas VPNs aqui, de qualquer lugar do mundo, um usuário poderia ter acesso aos recursos da rede da empresa. Então, é esse o objetivo de VPN no mundo corporativo. O problema é, tu está na internet pública. Os dados gerados aqui por esse usuário, eles passam por um túnel criptografado e depois de passar por aqui, acessa a rede, tal como se fosse um acesso local. Essa é a visão hoje de VPNs. Então, sim, pessoal, é algo que tem todas as suas particularidades, mas o básico que tem que entender de VPN é o seguinte: tu poderes trafegar numa rede não confiável como a internet pública, colocando uma camada de segurança com criptografia. Aqui envolve roteamento, envolve parte de endereçamento, envolve parte de protocolos, de negociações de chaves criptográficas, tem muita coisa envolvida aqui. Mas o geral de VPN é que está se fazendo uma ligação lógica entre uma rede que está remota para um usuário que está em casa, ou entre matriz filial, ou propriamente entre empresas. Isso é muito, muito usado no mundo corporativo. Então vale a pena fazer experiências aí com soluções de VPN. Sugiro fortemente que usem uma solução muito simples chamada OpenVPN, muito fácil de usar, que tem todos os conceitos aí implementados, que é o OpenVPN.